E a série se chama Jesus na Casa, irmãos. Por quê? Vocês viram o vídeo lá que eu coloquei no grupo? Quem viu? Levanta a mão. Quem não viu, então tá tudo bem. Eu vou te dizer o que está escrito, o que aparece lá no vídeo, né? O que fala lá no vídeo. O vídeo fala que ao longo dos evangelhos, né? Nós vemos muitos relatos de Jesus entrando em casas, né? Então são diversas histórias ali que falam de Jesus em alguma casa. E todas as casas que Jesus entrou na Bíblia, aconteceu alguma coisa especial. Alguma coisa milagrosa, alguma coisa diferente, sobrenatural, onde Jesus revela o seu caráter ali, né? Ele revela o seu poder, ele revela a sua missão, ele revela o quanto é importante ter Jesus nas nossas casas. Então, quando Jesus entra numa casa, ele não só é um mero visitante. Quando Jesus entra numa casa, ele entra para fazer a diferença. Quando Jesus entra numa casa, ele traz ensino. Quando Jesus entra numa casa, ele traz cura. Quando Jesus entra numa casa, ele traz restauração. E cada uma dessas visitas de Jesus tem para nós uma mensagem poderosa, transformadora. Então a série Jesus na Casa nada mais é do que a gente vai pegar alguns relatos da Bíblia que mostram Jesus em alguma casa. Nós vamos estudar esse texto bíblico, certo? Então, para começar hoje, que é dia de ceia, eu escolhi falar sobre um texto que normalmente a gente ouve, já ouviu pregação, mas esse texto ele não enfatiza muito a casa, ele enfatiza mais o caminho até a casa. É o texto do caminho para Emaús. Mas depois do caminho eles chegam e entram numa casa. E isso não é muito explorado muitas vezes. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas 24. Nós vamos ler do 13 até o 35. É bastante coisa, mas nós precisamos ler para entender bem a história. Então a gente vai ler tudo ali, tá? Lucas 24, do 13 ao 35. Quem achou diz amém. Amém. Ó, um bom de Bíblia. Celular ajuda também, né? Diz assim, irmãos: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram ele. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam,
ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço que, assim como aqueles homens tiveram seus olhos abertos nessa passagem bíblica, o Senhor venha abrir os nossos olhos também, Pai, ouvidos espirituais, que a gente possa entender a Tua mensagem, a Tua palavra, que a gente possa, Deus, ouvir a Tua voz e obedecer, deixar o Senhor entrar na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, hoje eu escolhi esse relato, que não é um dos relatos mais famosos de Jesus numa casa, assim, né? Normalmente se fala muito do caminho. Escolhi por ser ceia e escolhi porque ele tem uma mensagem muito forte para nós essa noite. E de fato, normalmente se fala sobre Emaús e se enfatiza o caminho, porque o caminho é muito importante aqui na história, né? A história, ela não começa na casa. A história começa onde? No caminho. E isso me faz pensar sobre as nossas histórias, sobre as nossas vidas, né? Até que Jesus entre na nossa vida, até que Ele entre na nossa casa, existe um caminho. Um caminho que muitas vezes a gente também está sem enxergar, sem sentir, sem ver Deus do nosso lado. E a história que a gente leu, ela diz que após a ressurreição de Jesus, no terceiro dia, uns 2 homens, né? Só diz o nome de um. Eles estavam caminhando ali, voltando de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús. A minha Bíblia aqui vai dizer que a distância era mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Então esses homens estavam caminhando a pé de Jerusalém até Emaús. E o que eles iam falando no caminho? Sobre como eles estavam tristes, frustrados, que o mestre deles, Jesus, não era o que tinha prometido. Aparentemente, eles queriam que Jesus fosse um líder político, um revolucionário, um libertador, e Jesus tinha morrido. E eles então estavam voltando para casa tristes e frustrados porque o mestre deles tinha sido crucificado. Estavam desanimados. E aí, no meio desse caminho, os 2 ali caminhando, desanimados, aparece uma outra pessoa. Começa a caminhar do lado deles. Começa a falar com eles. Quem era essa pessoa? Mas eles não perceberam. Então, Jesus chega para os discípulos, começa a conversar, puxar assunto. Só que o versículo 16 vai dizer... Cadê o 16? Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Impedidos. E talvez a lição que a gente tem para tirar daqui, dessa parte, é que muitas vezes na nossa caminhada, por mais que Jesus esteja ali do nosso lado, segurando a nossa mão, falando com a gente, andando conosco, muitas vezes por causa da tristeza, da frustração, por causa que as coisas não saíram do jeito que a gente queria, por causa de alguma decepção, a gente não consegue enxergar Jesus do nosso lado. É ou não é verdade que isso acontece, irmãos? A gente está caminhando, a gente está
despejando as nossas tristezas e frustrações, colocando para fora. Deus aparece, Ele fala com a gente, Ele anda do nosso lado e a gente não percebe. Muitas vezes isso também vai acontecer conosco, porque problemas, frustrações, tristeza, preocupações nos impedem de ver a mão de Deus, de ver o agir de Deus, de ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E aqueles homens estavam muito frustrados. E aí quando Jesus pergunta para eles sobre o que eles conversavam, eles expressam essa frustração, essa tristeza. Eles dizem que eles esperavam que Jesus fosse o Redentor de Israel, mas que Ele tinha morrido. Eles estavam frustrados. E o engraçado é que depois de dizer que estavam frustrados, eles falam assim, as mulheres foram lá. E de fato o corpo não estava. Elas até disseram que viram os anjos. O anjo disse para elas que Jesus ressuscitou. Eles estavam tão frustrados que as mulheres tinham dado para eles um testemunho do que elas viram e eles não acreditaram. Porque é assim na nossa vida também. Quando a gente está muito frustrado, quando a gente está muito triste, muito desanimado, a frustração ela mina a nossa fé. A frustração rouba a nossa fé. E aí pode vir alguém e contar para nós uma coisa super empolgado, super feliz, um testemunho alegre do que Jesus está fazendo. A gente diz, não sei, não, acho que não. Você está inventando? Bem capaz. Isso aí não acontece. Nunca vi isso aí. Porque a frustração, a tristeza, as preocupações minam a nossa fé. Roubam a nossa fé. E era o que estava acontecendo com aqueles homens. Eles ouviram o relato das mulheres, mas não acreditaram. E aí Jesus, no versículo 25, Ele repreende aqueles homens. Ele fala assim, como vocês são insensatos e demorados para crer. Outra versão vai dizer, nécios e tardios de coração. O que é um nécio? Um nécio é o contrário de um sábio. Um nécio, aqui nessa versão, é um insensato. Um tardio de coração é alguém que demora para entender. Jesus diz para eles, como é que vocês não percebem o que está acontecendo? Mas é porque, quando a gente está preocupado, quando a gente está frustrado, triste, a gente tira os nossos olhos de Deus, a gente só coloca os nossos olhos no nosso problema. Então a gente não enxerga Deus. A gente não vê Deus, a gente não ouve Deus. Jesus pode estar do nosso lado que a gente não vai ouvir. Porque a gente está vivendo naquela autocomiseração, né? O que é isso? Ai, coitadinho de mim. Pobrezinho de mim. Tu tem que ter dó de mim. E a gente vive então nessa dó, nessa tristeza, nessa autocomiseração e esquece de olhar para o Deus que está do nosso lado. Jesus Todo-Poderoso. Então Jesus fala para eles, vocês não estão entendendo. E aí Jesus começa a fazer o quê? Ele começa a explicar a palavra. Ele provavelmente não tinha um papel com a Bíblia escrita, mas ele conhecia. E ele começa a citar, o versículo 17 vai dizer, a partir de Moisés e dos profetas, e ele vem explicando, ele vem pregando para eles, dizendo para eles o que tinha que acontecer com o Messias, até mostrar que o Messias era ele mesmo. Sabe, meus irmãos, a solução para a falta de fé é a exposição clara da palavra. O antídoto para a falta de fé é você ouvir e ler e buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar com você. Semana passada eu já citei um vídeo que eu vi, né? E hoje eu vou citar de novo. De um grupo de jovens, até mandei no grupo dos jovens da igreja ali, né? O pastor está sentado assim, daí chega a irmãzinha, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. Não, mas eu queria ouvir mesmo assim, leia em voz alta, ele diz. Você vai falar e você mesmo vai ouvir. Ele bota até um óculos escuros assim, pastor, né? É isso, gente. Você quer ouvir a voz de Deus? Vá
na igreja, vá no PGN, leia a sua Bíblia em casa, participe de estudo bíblico, faça um discipulado. Tudo que você puder ter para ter contato mais e mais com a palavra, para esclarecer as dúvidas, melhor será para você, porque a exposição clara da palavra traz fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você precisa ser exposto mais e mais à palavra de Deus, mesmo que seja uma palavra dura, que repreende e que dói, porque muitas vezes a palavra de Deus é dura. Muitas vezes eu leio a Bíblia no meu devocional ali de manhã e é uma paulada na cabeça, né? Assim, é algo que precisa, que Deus está dizendo, tu precisa mudar. Nós cantamos aqui, mude as coisas de lugar. Jesus está dizendo assim, na tua vida, na tua casa, na tua família, tu tem que mudar isso de lugar, tem que fazer diferente. Isso aqui que tu está fazendo, tu não pode mais fazer. Isso aqui que tu não faz, tu precisa começar a fazer, urgente. A exposição clara da Bíblia muitas vezes não vai nos trazer só a caixinha de promessas, né? Vocês lembram disso, né? Lembra da caixinha de promessas? Eu chamo de horóscopo gospel. É uma caixinha que tem um monte de papelzinho assim. Todo dia você tira uma, mas ela só tem bênção. Não tem um arrependei-vos. Não tem um não faça isso, é tudo bênção, né? Ok, Deus tem palavra de bênção, mas às vezes Deus tem repreensão, porque Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para minha vida. E o melhor para minha vida com certeza não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. Então a exposição clara da palavra é o que vai curar o problema da falta de fé. Se eu estou com pouca fé, eu preciso mais e mais da palavra de Deus na minha vida. É o que Jesus faz. E aí no verso 28, depois de toda essa caminhada de frustração, de não perceber Jesus do lado, de Jesus expor a palavra para eles, finalmente eles chegam no fim do caminho para entrar na casa. E aí a gente entra aqui onde a gente quer entrar na nossa série de mensagens, Jesus na casa. No versículo 28 até o 32, nós vemos que Jesus entrou naquela casa. Mas tem um detalhe muito importante. Jesus não entra na casa sem ser convidado. A Bíblia vai dizer que quando eles se aproximaram da aldeia, versículo 28, Jesus fez menção de passar adiante. O que significa isso? Jesus disse assim, tá bom gente, Deus abençoe aí, fiquem em paz, eu vou indo. E aí o que aqueles homens fizeram? Versículo 29. Insistiram, convenceram, outra versão vai dizer constrangeram Jesus a ficar com eles. Jesus não entra sem ser convidado. Se você não convidar, se você não der lugar, se você não disser, Senhor, você é bem-vindo, entra na minha casa, Ele não vai entrar. Após a longa conversa, quando chegaram em Emaús, Jesus fez menção de seguir viagem. E esse detalhe é muito significativo, porque ele mostra que Jesus queria que o convite partisse deles. Jesus quer que o convite parta de você. Jesus quer que você diga, Senhor, eu te quero. Senhor, você é bem-vindo. Senhor, você pode entrar na minha vida. Senhor, entra na minha casa. E isso reflete a maneira como Deus trabalha. Deus não se impõe. Deus espera ser convidado. Apocalipse 3:20, falando às igrejas lá, né? Em Apocalipse, Jesus vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A ceia fala de intimidade, né? Você não convida uma pessoa que você não gosta para ir comer na sua casa. Você convida as pessoas que você quer ter relacionamento, que você gosta, que você quer fazer amizade. Vem na minha casa. Vou fazer um churrasco, pastor. Pode vir, não precisa trazer nada. Esse convite é bom. Você convida quem você quer na sua casa. Se você não quer uma pessoa, você não convida. Se você não quer Jesus, você não vai convidar.
Então Jesus esperava que o convite partisse deles. E aqueles homens ainda não tinham percebido que Jesus era Jesus. Mas eles ficaram tão tocados com aquela conversa, eles sentiram que tinha alguma coisa diferente. E aí a Bíblia diz que eles constrangeram Jesus a ficar. E o verbo grego aqui, ele indica um pedido insistente, quase que uma súplica. Por favor, fica na nossa casa. Por favor, entra. Será que a gente tem suplicado, pedido para Jesus insistentemente: Senhor, fica aqui. Fica aqui comigo, eu quero a tua presença. Não vai embora. Às vezes, irmãos, a gente ora 5 minutos e já parece... Foi tanto tempo. A gente tem demora de sair da presença de Deus. Demora. A gente tinha que ter o contrário, né? Não tinha que ter pressa. Porque aqueles homens, mesmo sem ter certeza que era Jesus, eles queriam continuar na presença dele. Porque uma coisa é certa: quando é a presença de Deus, você percebe. E você não quer sair. Você quer ficar. Você quer continuar ouvindo a voz dele. Você quer continuar congregando. Você quer continuar fazendo parte. Você quer continuar estando junto com as pessoas de Deus. Quando é a presença de Deus, você pode até não ter certeza, mas você quer continuar. A presença de Jesus é assim. No começo, irmãos, quando a gente começa assim a vir numa igreja, a gente nem entende direito, né? A gente não entende a Bíblia, a gente não entende o que cantam, a gente não entende, mas a gente percebe que tem alguma coisa. E a gente volta. E a gente quer mais daquilo ali. Ó Senhor, não estou entendendo muito bem, mas eu quero mais. E aí a gente vai andando com Jesus, a Escritura vai sendo explicada para nós, a gente vai entendendo mais, e a gente vai vindo mais, e a gente vai crescendo em comunhão com Deus. Então assim, meu irmão, minha irmã, mesmo que vocês ainda não tenham uma intimidade com Jesus hoje, e não conheçam Ele profundamente, ou talvez vocês o conheçam, mas esteja um pouco assim, relacionamento um pouco mais frio, sabe? Ainda assim, Jesus está dizendo para você: continua na minha presença, continua me buscando, continua na comunhão, continua, sabe, tendo amizade com pessoas de Deus. Isso vai te fazer bem, isso vai te ajudar. A presença de Deus é o que muda a nossa vida. E aqui, irmãos, Jesus então vai e entra na casa, né? Depois deles insistirem, ele vai lá e entra. E quando ele entra, acontece uma coisa extraordinária. A Bíblia vai dizer que Jesus parte o pão, eles ceiam, né? E os olhos daqueles homens são abertos. Os olhos deles são abertos. Versículo 30 e 31. E olha que interessante, né? O versículo 30, se você está com ele aberto aí, o versículo 30 diz, o 29 diz: entrou para ficar com eles, e o 30: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou, partiu diante deles. Quem é que partia o pão numa casa? O dono da casa. Até hoje é assim, normalmente, né? Você vai visitar alguém, o dono da casa, o dono faz a comida e serve você. Jesus não era o dono da casa. Mas a Bíblia está dizendo que quando Jesus entra numa casa, ele toma o lugar de dono. Ele toma o lugar de Senhor. Jesus não quer entrar numa casa para ser visitante só. Jesus quer entrar na sua casa e na minha para controlar todas as coisas que acontecem ali dentro. Ele quer dizer assim: agora que você me pediu, que você me constrangeu para entrar na sua casa, agora eu sou o Senhor dessa casa. Nós precisamos submeter a nossa casa e a nossa vida a Jesus. Perguntar para Ele se aquilo que a gente faz agrada a Ele, se aquilo que a gente faz não agrada a Ele, se tem alguma coisa que a gente precisa mudar de lugar. Porque Jesus quer ser o Senhor da nossa casa, o dono da nossa casa. Ele não quer só entrar na sua casa. Ele quer que as ações, que as atitudes, que as escolhas, que as palavras, que o que você assiste, que o que você vê, que o que você come, o que você bebe, Ele quer dizer para você o que você deve e o que você não deve fazer. Ele quer ser o seu Senhor, não apenas o seu Salvador.
Será que eu estou disposto a deixar Jesus ser o dono da minha casa, da minha vida? Ou será que eu quero Ele só como Salvador, mas não como Senhor? Tem muitas igrejas por aí que estão cheias, que pregam uma mensagem de Jesus Salvador só. Venha como você está e continue assim. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: vem como está. Jesus te ama do jeito que você está, vem. Mas Ele te ama tanto que Ele quer que você mude para melhor. Ele tem planos, projetos e sonhos para você que são melhores do que os seus planos. Se você submeter a sua vida a Jesus, você vai experimentar um nível de paz, um nível de satisfação espiritual que você jamais tem ideia do que é. Coisa que a carne não te dá, os prazeres desse mundo não dão, mas Jesus dá. Não estou prometendo para você uma vida sem problema, não. Pelo contrário. É provável que com Jesus vai surgir problema que você não tinha antes. Mas esses problemas que você não tinha antes, Ele vai te dar a solução. Ele vai andar com você, Ele vai estar do seu lado, Ele vai segurar na sua mão. Então deixa Jesus ser o anfitrião da sua casa. E aí Jesus então, Ele toma conta do ambiente. Ele diz: então tá, já que me convidaram, então deixa comigo. Eu falo como é que vai ser a partir de agora. Então Ele vai e Ele abençoa e parte o pão. E sabe, para quem andava com Jesus, esses homens eram discípulos dele, certamente se lembraram de algumas cenas. Por exemplo, por 2 vezes Jesus partiu o pão e multiplicou. Uma vez para 5.000, outra vez para 4.000 homens. Contando mulheres e crianças, nós não sabemos quantas pessoas eram, mas eram muitas. Não sei se era o caso, se eles estiveram na última ceia, mas porque os 12 estavam. A gente não sabe se isso aqui, que eram fora dos 12, puderam assistir de alguma forma, né? Mas se eles estivessem lá, eles teriam lembrado também da última ceia. Mas o fato é que com certeza eles se lembraram das 2 multiplicações. Se eles andavam, se eles eram discípulos próximos de Jesus. Então eles lembraram. E quando Jesus fez isso, os olhos deles se abriram. A cegueira deles foi embora, a cegueira espiritual. Aquilo que impedia eles de reconhecer Jesus foi removido. E o verbo grego usado aqui indica uma abertura completa e repentina. Foi algo instantâneo. Aconteceu e aconteceu em definitivo, de uma vez por todas. Porque quando Jesus faz uma obra, Ele faz por completo, de uma vez por todas. Ele faz tudo, Ele não faz um pedaço. Ele faz por completo. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar, meu irmão. Você precisa permitir que Jesus complete a obra que Ele começou na sua vida. Você não pode desistir no meio do caminho. E aí Jesus então, Ele entra, ele toma conta da casa, Ele parte o pão, Ele abre os olhos daqueles irmãos e Ele desaparece. Pensa na frustração deles, né? Tá, cadê? Cadê Jesus? Jesus foi embora. Por quê? Por que Jesus desapareceu? O propósito dele tinha sido cumprido. Aqueles homens já estavam reacendidos na sua fé, com os olhos espirituais abertos. Em breve Jesus mandaria o Espírito Santo para estar com eles, isso é logo depois em Atos ali. A presença física de Jesus já não era mais necessária naquele lugar. Eles tinham tudo o que eles precisavam agora para andar com os próprios pés. Então Jesus deixa eles. E isso revela, ensina, que o Senhor Jesus se revela na comunhão. Especialmente quando a sua palavra é ensinada. E quando o seu povo parte o pão em unidade. Por isso que além da ceia tradicional que a gente faz, hoje a gente vai fazer uma ceia com coisas que a gente trouxe para repartir. Para a gente ter um momento de comunhão, porque como Deus fala nessas horas. A gente está fazendo um estudo com alguns homens, amanhã a gente tem aqui, né, Diego? Tem sido tão especial. Alguns líderes aqui da igreja que puderam participar. Porque esse momento de comunhão a gente aprende muito, mas a gente também interage, é uma coisa muito especial. Os PGMs
Sabe? A gente tem alguns PGMs já funcionando. Já começou de vocês, Cris e Tati? Vai começar, depois do carnaval, vai começar terça-feira? Terças às 20, online, para você que tem um pouco de dificuldade. 1 presencial por mês e 3 online. Nós vamos começar na quarta, retomar lá na Deni, né? Estamos juntando com o PGM ali do Godemir e da Vera, da Joyce, né? Do Zé e da Alzira. Vamos unir. E nós temos o PGM da Irmã Maria, que aqui todas as quartas aqui, né? O irmão Mateus e a irmã Jéssica têm liderado. E nós queremos começar outros, porque esse momento de comunhão é muito especial, irmãos. Ali a gente conversa, tira a dúvida, né? Às vezes tem um com uma dúvida, a gente conversa, fala, é muito bom. Deus se revela nesses momentos. Eu compartilhei com o Diego semana passada uma pesquisa que eu recebi, que fala, fizeram uma pergunta, como é que é o nome do instituto lá? A Haggai, obrigado, Haggai, Instituto Haggai. Eles fizeram uma pesquisa perguntando como que as pessoas conheceram Jesus. E a maior fatia, né, 40 e poucos %, conheceu Jesus na família. A segunda maior fatia, sei lá, 30%, conheceu Jesus por meio de amigos. Sabe quantas pessoas se convertem ouvindo um sermão como esse? 2%. Com trabalho pastoral, menos. Isso demonstra que a nossa comunhão com as pessoas vai servir muito para a gente alcançar os nossos parentes, os nossos amigos. É responsabilidade do pastor, sim, mas é sua também. Tem pessoas que você conhece que eu não conheço, nunca vou conhecer. A não ser que você traga aqui para a igreja, né? Ou me convide para ir na sua casa conhecer essa pessoa. Senão não vou conhecer, porque você se dá com essa pessoa, você se relaciona com ela. Então você vai falar de Jesus, vai convidar essa pessoa. A comunhão é algo muito importante. Por isso que eu escolhi esse texto. E qual foi a resposta dos homens, dos discípulos? Versículo 32. Cadê? O vento me atrapalhou aqui. Mas ele diz assim, disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não ardia o nosso coração? Depois que Jesus desaparece, eles percebem que eles já estavam sendo transformados antes de Jesus entrar na casa. Lá no caminho, Jesus já estava trabalhando na vida deles. Irmãos, quantas vezes Jesus está falando conosco através das circunstâncias, das pessoas, e a gente não está percebendo. Nosso coração não está ardendo. Nossos olhos não estão abertos. E Jesus está gritando, está falando, e a gente não está percebendo. Depois que Jesus desaparece, que eles foram se dar conta, né? A palavra de Cristo, ela aquece o coração. Ela traz vida, ela traz compreensão, entendimento. Sem hesitar, depois que aqueles discípulos viram Jesus a partir o pão, que eles entenderam, que o coração deles se aqueceu, o que eles fizeram? Versículo 33. O que eles fizeram? Eles não esperaram nem o outro dia. Eles saíram correndo de volta para Jerusalém, porque eles precisavam compartilhar com os outros a grande revelação. Qual que era a grande revelação? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eles precisavam falar. Quando o coração de um discípulo está aquecido, ele não consegue ficar quieto. Ele fala. Ele passa até por chato. Ele incomoda às vezes. Porque ele só fala de Deus, só fala das coisas de Deus, só quer, sabe? Mas porque o coração está aquecido, está cheio. E é assim que tem que ser o nosso coração. Para terminar, quais lições a gente tira de tudo isso? Primeiro, Jesus está presente, mesmo que você não perceba. Jesus está do teu lado, mesmo que você não perceba. Muitas vezes, você e eu somos como os discípulos de Emmaus. Estamos caminhando na nossa jornada, no nosso caminho,
desanimados, cabisbaixos, tristes. A gente está cantando: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Triste, desanimado. Ah, pastor, mas tu não conhece a minha vida, é muito problema. Eu queria que tu vivesse um dia na minha pele, para tu ver quanto problema eu tenho. Vamos trocar? A gente troca um dia, um pega o problema do outro. Todo mundo tem problema, irmãos. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem situações diversas para resolver. Mas, apesar de tudo isso, Jesus, se você é um discípulo, Jesus está do seu lado. Jesus está segurando a sua mão. E se você ainda não é um discípulo, não entregou sua vida para Jesus, não convidou Jesus para ser o Senhor da sua casa e da sua vida, faça isso o quanto antes, porque Jesus promete para os seus que Ele vai andar do lado e vai segurar na mão. Então, no dia que se chama hoje, aproveita a oportunidade e faz isso. Ah, nem sei como é que faz isso, me pergunta depois que eu te explico melhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Jesus está contigo. Apesar das dificuldades, mesmo que você não veja, o Senhor está te guiando pela mão, está do teu lado. Ele está falando contigo. E muitas vezes você não está ouvindo. Segunda coisa, a palavra de Deus ela é essencial para abrir os nossos olhos. Jesus poderia muito bem, antes de ter pregado para eles, falado da Bíblia, Jesus podia ter partido o pão e resolvido o problema, porque os olhos deles se abriram na hora que ele partiu o pão. Mas por que primeiro ele pregou? Porque a nossa fé não está pautada em milagre, não está pautada em experiência emocional, não está pautada nisso, a nossa fé está pautada na palavra. Então Jesus mostra para eles na palavra, para que eles pudessem não achar que foi o sentimento, que foi a emoção que fez algo, mas foi a palavra. Tanto é que os discípulos dizem: não nos ardia o coração enquanto ele expunha a palavra? É na exposição da palavra que Deus se revela. A nossa fé ela tem que estar firmada na palavra e não só em experiência visível, em sentimento. Ah, mas eu não sinto. Coisa mais comum que a gente ouve é: eu não sinto vontade de perdoar, por exemplo. Nunca vai sentir. Irmãos, já falei várias vezes, quem é que acorda de manhã, numa segunda-feira, se espreguiça e fala assim: nossa, que vontade de perdoar que deu hoje. Acordei com vontade de perdoar. Não existe. Porque perdão não é uma coisa natural, é sobrenatural. Eu tenho que tomar uma decisão e pedir que Deus me ajude. A vontade da nossa carne é o pecado. A gente precisa buscar em Jesus. A gente não pode se pautar por experiência, por emoção. Ai, não ouço Jesus. Ora mais, lê mais a Bíblia. Busca mais. Nem sempre Jesus vai se revelar num terremoto ou num fogo, às vezes é no vento, na brisa suave, como ele fez com Elias na caverna. É no silêncio, né? A gente canta uma música, né? No silêncio tu estás. No silêncio. Só que às vezes a nossa alma ela está com tanto barulho dentro, nosso coração, é tanta voz, que a gente não consegue ouvir porque a gente não silencia. Eu acho que eu já falei isso para vocês, não sei se foi aqui, foi no PGM, mas vou repetir porque vocês sabem que eu repito, né? Eu aprendi na Jucum uma oração. Quando a gente vai ter o nosso momento com Deus, antes da gente começar a orar, na Jucum eles nos ensinam a pedir para Deus que Ele cale a nossa própria voz, no cérebro, né, na mente, a voz do mundo, as ideias do mundo, a voz de Satanás, e que só a voz de Deus a gente possa escutar. É você se aquietar, é você se acalmar, é você, sabe, meditar, não naquele sentido, né, que tem por aí, místico, mas é você meditar de você acalmar o seu coração, você parar quieto. É por isso que em 5 minutos de oração você não vai ouvir Deus mesmo. Em 5 minutos você não vai nem conseguir parar de ouvir você mesmo.
Então assim, quando você for orar, fica quieto um tempo. Fica quieto um tempo. Fala, Deus, aquieta meu coração. Acalma, tira essas coisas que estão me preocupando, esses boletos, tira. Fala só ao Senhor. Calma meu coração. E aí deixa Deus falar. Deixa Deus falar com você. A palavra de Deus é essencial. Nossa fé está firmada na palavra, não em experiência emocional. E aí quando você aquietar seu coração, você fala com Deus e você deixa Deus falar com você. Você pega a sua Bíblia e lê. Até que Deus fale alguma coisa. Quando Ele falar alguma coisa e te chamar a atenção num versículo, para nesse versículo. Lê de novo. Pergunta para Deus, o que o Senhor quer falar? Lê de novo. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Talvez não daquela forma que às vezes a gente pensa, né? Vai vir uma voz do céu para dizer, meu filho. Mas no seu coração, na sua mente. Terceira verdade que a gente aprende, nós precisamos convidar Jesus para permanecer conosco. Jesus não obriga ninguém a ficar na sua presença. Jesus espera que você convide Ele. Jesus espera que você tenha prazer e alegria em estar na presença dEle. Porque Ele quer estar com você. Mas você precisa permitir. Ele não se impõe, né? Ele espera o convite. Quando convidamos, Ele entra, Ele se revela. Quarta coisa, a comunhão e o partir do pão revelam Cristo. Comunhão e o partir revelam Cristo. O reconhecimento aconteceu no momento de comunhão. É por isso, irmãos, que não existe crente solitário, lobo solitário, crente Rambo. Lembra do filme do Rambo? Ele lutava contra todo mundo sozinho, matava todo mundo. Não existe crente solitário. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e o corpo tem muitas partes, uma depende da outra. Nós precisamos da comunhão, nós precisamos estar juntos. A mesa pressupõe comunhão. Você só parte o pão com alguém que tem relacionamento, já falei isso. Isso destaca a importância da ceia do Senhor e da comunhão cristã. E quinta coisa, para terminar, um coração de discípulo nos leva a agir, nos leva a levantar dessa cadeira, nos leva a fazer mais do que vir no culto domingo. Quando os discípulos entenderam a verdade, eles não ficaram parados. Eles não apenas quiseram Jesus na casa deles. Não, Jesus, fica aqui com a gente para sempre. Só nós. Vamos nos fechar no nosso grupinho aqui. E azar dos outros, o Senhor está aqui. É só nós. Vamos aproveitar. Não. Eles não apenas quiseram Jesus na casa deles, eles tiveram uma mentalidade de multiplicação, uma mentalidade de eu mais um, que a gente tem tanto falado. Eles não esperaram até o outro dia, eles não esperaram a noite, eles voltaram para Jerusalém correndo para compartilhar a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. O relato do caminho de Emaús nos ensina sobre a presença de Cristo, sobre a importância das Escrituras e sobre o poder da comunhão. Presença de Cristo, importância das Escrituras, poder da comunhão. Quando nós abrimos espaço para Jesus na nossa vida, quando nós permitimos que Jesus nos ensine, os nossos olhos espirituais se abrem e o nosso coração se aquece, queima. Nosso coração queima, né? A gente canta. Como os discípulos de Emaús, irmãos, a nossa resposta deve ser compartilhar essa verdade com os outros, porque a ressurreição de Cristo muda tudo. Amém? Então hoje nós vamos partilhar o pão.